bom dia! Já chegando para a nossa live, já renovada, totalmente cheia de coisas boas, de ideias. E nós já estamos chegando para mais uma palavra de Deus, né? Já pedimos ao Espírito Santo para tomar o lugar dele, né? Que é o lugar onde nós entendemos a graça dele, o amor dele, as palavras de vida, né? E eu queria muito agradecer cada mensagem. Recebi de vários alunos, tanto do Brasil inteiro, na verdade, me mandaram mensagens do sul do país, a Fortaleza, né? Falando o quanto que eu merecia isso, que estava vibrando junto comigo, que estava feliz com isso. E sabe o que eu percebi? Fora outras coisas que eu vim refletindo muito no voo, foi o quanto que a gente percebe as pessoas na nossa vida, sabe? Quando a gente passa alguns momentos onde uns vão vibrar, uns vão criticar, uns vão ficar felizes, outros não vão. E cada um tem a sua forma de ser, e tá tudo certo. Mas aí a gente começa a observar vários comportamentos que falam muito, né? Porque quem vibra na tua vitória, quem vibra na tua conquista, esse sim tá contigo, né? Esse sim tá do teu lado, sabe? E às vezes, até mesmo de pessoas que você acredita assim, caramba, essa é uma pessoa de Deus, né? Assim, isso não tem como uma pessoa dessa, né? Não vibrar com isso. E às vezes não tem. Então fica essa reflexão para nós, sabe? Não espere, não. Não coloque expectativa nisso, não. Mas observe, porque fala muito, sabe? Fala muito sobre muita coisa. Mas enfim, né? Fazendo essas reflexões. Ontem eu fiz uma reflexão muito grande sobre a família, que às vezes a gente fica tanto em correria, tanto em conquistas, em tudo, e esquece desse tempo. Para mim foi muito mais que uma viagem, foi um tempo dedicado àquelas pessoas. Porque você imagina, você tá longe de tudo, de todas as distrações de WhatsApp, de pessoas que você possa até conversar, que você tá com outra língua, com tudo, e você tá ali totalmente dedicado àquelas pessoas. Então você toma café da manhã, você almoça, você janta, você vai dormir, você vai acordar do lado daquelas pessoas. E isso é relacionamento. Isso é quando a gente verdadeiramente entende e olha para o outro, sabe? Por isso que as rotinas são tão importantes. Então que a gente pare para pensar e refletir nisso. Eu refleti bastante. Quanto tempo nós estamos presentes, sabe? É o poder da presença. Quando eu entendo que aquelas pessoas são tão importantes que elas merecem o meu tempo de qualidade. Ah, Cíntia, mas tem que ter recurso? Tem. Tem que ter. Tem. Tudo isso é prosperidade, gente. Tá? E, assim, cuidado com a sua visão limitada. O olhar que nós temos faz toda a diferença. Eu, na minha ótica, eu tenho um olhar. Você tem outro. Outra pessoa tem outro. Cada um aqui vai ter um olhar diferente. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Bom dia, Belzinho. Eu amei sua mensagem. Bel foi uma das pessoas que mandou mensagem falando o quanto que era importante. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz. E nós vamos hoje continuar a palavra em Gênesis. Nós estamos na leitura de Gênesis. Nós vamos para o Gênesis 4, onde vem aqui, né? Já em Gênesis 3 entrou o pecado. Né, o homem quis entender, né, tudo, né, ter o conhecimento do bem e do mal, comeu o fruto proibido, desobedeceu a Deus. E a partir disso, nós entramos aqui em mais algumas esferas do pecado. E é interessante a gente entender para entender a criação, entender de onde veio tudo isso. E eu peço ao Espírito Santo que traga um discernimento para nós nesse dia. E diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse a ela: com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz e dessa vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor assentou o agrado de Abel e sua oferta, mas não aceitou de Caim e sua oferta. Por isso, Caim enfureceu-se o seu rosto e transtornou. O Senhor
disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, que o pecado ameaça a porta. Ele disse conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós temos que dominar a nossa mente, dominar as raízes do pecado que ainda se fazem presentes nas nossas sombras. Todos os dias nós estamos nessa busca. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, olha, afrontoso, né? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é pela terra. Agora, amaldiçoado é pela terra, que abriu a boca para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é o maior que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder à tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou Caim em sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher e engravidou, e ela deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual dá o nome do filho Enoque. Enoque nasceu de Irade, Irade gerou Meujael e Metusael Lameque. Lameque tornou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram nas tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, e foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz ao filho chamado Tubal-Caim, e que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve sua irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho e deu à luz ao nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Vem uma nova linha, né, genealógica aí, através de Sete. Então, a palavra aqui em Gênesis, ela traz Caim e Abel, história conhecida, onde entra a inveja, onde entra aqui o orgulho, onde entra que o pecado de querer ter a vida do outro, de querer ter o que o outro tem. Isso é muito perigoso, gente. Cuidado com isso, tá? Então, o pecado, ele entrou aqui, lá quando o fruto foi comido, e começou a ter esse discernimento aqui de mais outras raízes de pecado, né? Então, ele mata o seu irmão e Deus fala e o corrige e oferece uma oportunidade. Na verdade, ele achou: acabou tudo para mim, né, Caim? Mas Deus ainda deu uma oportunidade para ele, para que ninguém mexesse com ele, porque o Senhor é o Senhor da misericórdia. Entenda isso. Então, vamos lá. Pontos que nós devemos levar para o dia a dia aqui, que eu quero que você tenha discernimento junto comigo, tá? Vamos lá. 1. Caim e Abel. Deus se importa mais com o coração do que com sua aparência. Então, quando nós vamos ofertar ao Senhor, Deus vai olhar nosso coração. Quando nós vamos pedir algo para o Senhor, Deus vai olhar nosso coração. Segunda, o pecado deve ser dominado. Cíntia, você é só luz? Você não é só luz, alecrim dourado. Nem eu. Nós somos luz e sombra. E se a gente não dominar a nossa sombra com a nossa luz, como é que a gente domina? Porque nós temos luz. Nós não vamos avançar. Então, nós devemos dominar a nossa sombra com a nossa luz, ok?
o pecado deve ser dominado. Terceiro ponto, a ira e a inveja são portas para o mal, né? Então, a ira e a inveja são raízes que não devem estar no nosso coração. Quando você perceber que aquilo está ali entrando, já bloqueia. Mesmo na justiça, Deus é misericórdia. Então, mesmo na hora que ele foi lá, né, pôr a mão pesada do Senhor sobre Caim, ele teve misericórdia. E a necessidade de invocar o nome de Deus, nós devemos invocar o nome de Deus o tempo inteiro. Por isso que a gente começa a live invocando e finaliza a live invocando o nome do Senhor. E Deus é um Pai que corrige. Nós devemos vigiar com o pecado e sermos humildes, invocar o nome de Deus, entender que nós dependemos dele, sabe? O Senhor, ele ama as pessoas, ele vai amar sempre as pessoas, mas ele não ama o pecado. E Deus não negocia as raízes dele. Amém? Então fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua vida e que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Amém? Fica com Jesus.